Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Amém? Mateus 6, 12. Quem for achar, vamos colocar de pé. Amém? Graças a Deus. Eu estou feliz pela visita do pastor Daniel. A igreja toda sabe, né? Serei. Daniel, pastor Ricardo, fazem parte da minha vida de forma muito grande. Glória a Deus. Um dia, quando eu estava de cabelo comprido, Pode levantar o carro que entrou na frente. Foi o pastor Pode levantar. Daniel que me chamou para ir para a igreja e me chamou o pastor Ricardo. E hoje está aqui. Amém, queridos? O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e perdoa as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Amém? Amém. Pode sentar. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas ali Deus me incomodou e me mostrou essa passagem. E Deus falou que tudo que ele tinha mostrado lá em casa era para mim, e não para a igreja hoje. Amém? Amém. Essa passagem, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre oração, como orar. E uma parte dessa oração é: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que nos devem. Sabe? Isso faz parte da oração. E por que Jesus mostrou isso? Porque ele estava falando o seguinte, que nós um dia ofendemos a Deus. Sabia? Que você ofendeu a Deus um dia? Mas quando? Eu nunca xinguei Deus, não. Mas nós já ofendemos a Deus um dia com nossos pecados, com nossa desobediência. Isso foi como uma ofensa para Deus. E um dia Deus estava vendo que a ofensa do homem diante dos olhos dele estava tão grande que ele não ia ter mais salvação. Ele enviou Jesus. Para quê? Para que nós tivéssemos o direito do perdão dos nossos pecados a Deus. Para que nós possamos ter o direito de não ofender mais a Deus, mas assim obtermos a desculpa, o perdão de Deus. E assim podemos ser salvos. E Jesus estava falando: perdoa, nessa oração ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Oração é o nosso diálogo com Deus. E se aqui estava falando isso, é para a gente falar o seguinte para Deus: Deus, me perdoa, assim como eu perdoo. Porque se a gente quer obter o perdão de Deus, a gente tem que perdoar o nosso próximo. Né? Se a gente não perdoar o nosso próximo, se a gente não perdoar aquele que nos ofende, a gente não vamos poder alcançar o perdão de Deus. Numa outra passagem, Jesus ele fala bem sobre isso. Então, aqui nessa oração, quando a gente ora Pai Nosso, quando chega nessa parte, se a gente não perdoou alguém, a gente está falando: Deus, não me perdoa porque não estou preparado para perdoar. Porque, né? Perdoa assim como eu perdoo. Se você não está preparado para perdoar, nessa oração você está falando: Deus, endurece comigo porque eu estou endurecendo com o meu próximo. Deus, me ignora porque eu estou ignorando o próximo. Se a gente fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, a gente tem que estar preparado realmente para perdoar. A gente tem que realmente perdoar, não guardar mágoa de ninguém. Pois nós, como cristãos, temos que ter isso. Jesus ele nunca guardou mágoa de ninguém. E tudo que ele passou, você acha que tudo
ele apenas ensinou o que era certo. E nós, se estivéssemos na situação dele? Não todos, mas muitos iriam sair e falar mal. Alguém foi e me falou alguma mentira sobre você, você já sai falando mal daquela pessoa e mentindo o dobro. Sabe? Se nós quisermos, e todo dia a gente às vezes comete um erro, um deslize, e Jesus é o nosso advogado. Ele é o advogado fiel que está sempre pronto para agir a nossa causa. Sabe? E nessa passagem que diz que Jesus é o advogado fiel, ele fala que ele é um advogado justo. Um advogado que não mente. Você quando está com uma causa na justiça, que precisa do serviço de um advogado, o que ele faz? Ele chega para você e pergunta o que está acontecendo. Você vai falar, não, está acontecendo isso, eu estou com tal causa. Se ele for um cara justo, ele vai usar aquilo que você falou, vai chegar diante do juiz, ou uma outra empresa, ou alguém que você está agindo com uma ação, e vai falar, não, é isso e isso. Só que se o advogado for um cara falso, mentiroso, como advogado de ladrão, essas coisas, ele já vai inventar um monte de coisa, ele não vai ser justo, ele não vai ser fiel. E sendo assim, ele vai mentir o juiz. Um cara mata uma pessoa, o advogado chega e fala, não, ele não matou, a arma disparou acidentalmente, isso que é mentira. O juiz, já sabendo daquilo, vai saber se é mentira ou não. Mas Jesus, ele é o advogado, nosso advogado fiel. Amém. Se nós tivermos alguma coisa que nós tivermos que confessar a ele não vai agir com a mentira. Ele vai sondar o nosso coração de verdade. E vai nos justificar se a gente estiver sendo verdadeiro na nossa oração, se a gente estiver sendo verdadeiro no nosso arrependimento, se a gente estiver sendo verdadeiro naquilo que nós pedimos para ele. Pois, se ele sondar o nosso coração e ver, pois, assim que a gente não está preparado para mudar, ou chega para ele e fala assim, Deus, me perdoa pelo que eu fiz, e não está preparado, e não largar aquilo que você está fazendo, como que ele vai agir ao seu favor, sendo que você mesmo está se condenando? Como que ele vai te justificar, sendo ele fiel, sendo que nós não estamos preparados a mudar? Sabe? Então, de início, esse versículo, ele fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós ofendemos tanto a Deus, e mesmo assim ele deu seu único filho, Jesus, para sofrer ao nosso favor, para que nós possamos ter livre acesso a Deus, que não há culpa do diabo. A partir do momento que nós somos justificados, a partir do momento que nós temos o coração voltado a Deus para fazer a vontade dele, não há acusação, não há acusação, não há nada que possa impedir você, não há nenhuma mentira, não há nada, porque quem te justifica é Deus. Sabe? Jesus, ele procura realmente pessoas que buscam ser o máximo igual a ele. É difícil? É. O homem pode ser perfeito? Pode. O homem pode. Ele não consegue ser perfeito, mas ele pode. No Antigo Testamento, acho que em Levíticos é a primeira vez que fala. Deus, o próprio Deus fala assim, sedes perfeitos, porque eu sou perfeito. Se ele fala isso, porque o homem pode ser perfeito. No Novo Testamento, um dia Jesus ele fala, sedes perfeitos, assim como meu Pai no céu é perfeito. Se Jesus falou isso, o homem pode ser perfeito. Não é por causa da desobediência, mas se ele se esforçar, ele pode ser perfeito. E o que Deus quer é que nós venhamos procurar sempre essa perfeição, fugindo do pecado sempre. E
aproximar dele. Sabe? Na Bíblia, fala de um homem que ele foi muito próximo de Jesus. Lázaro. Sabe? E Jesus, ele amava muito Lázaro. Todos sabem disso. Mas, e Jesus assim, não que tratava diferente Lázaro. Não, de forma alguma. Mas, Jesus ele se importava um pouco mais com Lázaro, mas por causa das atitudes de Lázaro. Sabe? Na Bíblia, a gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus libertando, a gente vê Jesus expulsando os demônios, e daqueles que Jesus liberta, cura, ele não volta. Jesus ele não volta para ver como aquela pessoa está depois. Ele fala, vem e me segue. A pessoa já teve um encontro, já teve um impacto com Jesus. A pessoa ali decide se ela segue ou não. Jesus ela não volta para ver se a pessoa estava bem ou não. Porque a pessoa já foi impactada, já sabe o que tem que fazer. Mas com Lázaro foi diferente. Um dia, Jesus estava com seus discípulos andando de uma aldeia para outra. E chegando na aldeia de Naim, ele vê uma mulher indo sepultar o seu filho. Jesus chega perto daquele caixão, toca no defunto e ele levanta. Quando aquele menino ressuscita, Jesus não chora. Ou chora? Não, ele não chora. Quando um dia um homem, um chefe de um exército, fala que sua filha estava morta e pede para Jesus ir lá curar, ressuscitar sua filha, quando Jesus ressuscita ela, Jesus não chora ao saber que a menina estava morta, nem quando aquele menino estava morto. Mas quando Jesus recebe a notícia que Lázaro tinha morrido, o que Jesus faz? Ele chora. Mas por que Jesus chora? Porque Lázaro foi um homem que deixava Jesus entrar dentro da casa dele. Lázaro foi um homem que apresentou Jesus para suas duas irmãs, Marta e Maria. E ali Jesus sempre quando ele dava uma